Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que tem por tema Eclesiastes, Sabedoria para Viver e Conviver. E a lição de hoje é a lição de número 4, onde encontramos a felicidade. É uma pergunta que o pregador está fazendo. O texto de referência está registrado em Eclesiastes, capítulo 6, de 1 a 7. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode estar fazendo esta leitura e entendendo as razões e os porquês dessa interrogação. O versículo do dia está registrado em Eclesiastes, capítulo 2, verso 10, que diz: E tudo quanto desejar os meus olhos não los neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. A verdade aplicada diz: a felicidade plena só é encontrada quando a nossa alma repousa em Deus. Os objetivos da lição: primeiro, entender a felicidade no prisma do pregador. Segundo, diferenciar pessimismo e realidade. E, em terceiro, conscientizar que Deus é o centro da felicidade. O momento de oração nessa aula é orar para que possamos desfrutar da paz e felicidade que uma vida abundante em Deus pode nos proporcionar. Ou seja, para termos felicidade, desfrutar da felicidade, termos paz, nós precisamos da ajuda de Deus. Sozinho nós não temos como conquistar isso. Aí seria correr atrás do vento, conforme o pregador vai dizer aqui. A introdução vem dizendo que as pessoas estão sempre em busca da felicidade e para isto se lançam numa busca por conquistas pessoais e terrenas e logram efêmeros momentos de prazer. Porém, descobrem que não são felizes. Onde está então a verdadeira felicidade? Está em Deus. Aí o ponto-chave, ele vem concluir esse pensamento quando diz: a felicidade que a humanidade procura está em Jesus Cristo. Porque tudo passa. Às vezes, irmãos, nós queremos tanto uma coisa, seja ela qual for, pode ser carro, casa, um terno novo, um vestido novo. Você quer tanto aquilo e você luta, e você corre para aqui, corre para lá e de repente você conquista. E quando você conquistou, era para você ficar mais feliz ainda. E aí você pega aquele objeto, olha para aquele objeto e já não tem mais graça. Fala, poxa vida, não era bem isso que eu queria. Eu pensei uma coisa, mas não é bem o que eu estava pensando. Ah, já sei. Eu vou pegar aquele outro lá que é para compensar esse. E aí a luta continua, a correria continua. Ou seja, o coração do homem fora de Deus, sem Deus, ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai estar contente com nada. Ele sempre vai correr atrás de alguma coisa, porque essa é a chamada tal felicidade, que muitas vezes as pessoas acham que é comprada com dinheiro, é usurpada de alguma maneira. E, na verdade, a verdadeira felicidade, ela se encontra em Cristo, como vemos aqui no ponto-chave. O autor de Eclesiastes não economiza palavras ao falar de suas conquistas e proezas, mas a conclusão que ele chega é de que todas estas coisas eram vaidade, ou seja, eram como uma bolha de sabão. Pode trazer alegria momentânea, mas não a felicidade. Essa é a questão primordial de tudo isso. Em Eclesiastes, no capítulo 2, do verso 4 a 6, encontramos 3 vezes a expressão fiz, indicando uma ação concluída para construir e ter coisas. Este é um dos grandes males de nossa sociedade. Empenham-se numa busca por fazer e conquistar e se esquecem de conquistar a si mesmo, a sua família e a sua casa. A conquista é válida quando entregamos nossos desejos e sonhos nas mãos de Deus. Infelizmente, o que precisamos hoje são pessoas, ou melhor, infelizmente, o que presenciamos hoje são pessoas que, na busca pela felicidade, têm se afundado no ativismo e adoecem em razão de suas expectativas malogradas. O sábio Salomão deixou registrado que, quando confiamos no Senhor, nossos projetos são estabelecidos conforme
Provérbios 16 e verso 3. Então aqui muitas pessoas acham que conseguem fazer a felicidade. E fazer a felicidade através de correr atrás do que nós já mencionamos aqui. Com dinheiro comprar alguns momentos de prazer. Muitas vezes usurpar de alguém algo que ele gostaria de ter e não tem, então ele cria uma narrativa, alguma coisa para poder se apropriar daquilo que ele julga ser merecedor, e no resultado, no fim de tudo, é frustração. E ele deixou de conquistar, como diz aqui, e de conquistar a si mesmo, conquistar a sua família, a sua casa. Como conquistar a si mesmo, a sua família? Trabalhando e usando aquilo que ele ganhou para proporcionar momentos de alegria à sua família, a si mesmo, dentro da vontade de Deus. Não com aquele afã de ficar rico, de ser poderoso e tal, porque isso é ilusão. Isso é ilusão. Principalmente quando você está desassociado de Deus. Quando você está associado a Deus, tem Deus em primeiro lugar, você pode e deve conquistar as coisas, mas você vai administrar de forma diferente. Você vai saber usufruir essas coisas, porque você vai saber dividir as coisas. Primeiro Deus, segundo família, depois o poder aquisitivo, o trabalho. Mas quando você prioriza o trabalho, em detrimento à família e a Deus, você está correndo numa rota de colisão e no final vai ser prejuízo total, inclusive na bolsa. Ok, meus amados irmãos? Então, um outro engodo que tem levado muitas pessoas a uma vida sem sentido é o hedonismo, ou seja, a vida gira em torno do prazer. Salomão deixa claro que gozar o prazer também é vaidade. O texto é enfático ao dizer que tudo que os olhos do pregador desejaram, ele desfrutou. Porém, o fim de todos estes fortuitos prazeres foi uma vida vazia e de decepção. Em Provérbios está escrito que os lábios da mulher estranha destilam mel, mas seu fim é amargo como absinto. Assim são os deleites humanos. No momento é curtição e novidade. Depois vem a culpa, tristeza e vergonha, que podem gerar inúmeras doenças psicossomáticas. Então, nesse ponto aqui, nós precisamos abordar que inúmeras vezes eu tenho observado, através da mídia, através de sites, pessoas de poder aquisitivo, em busca do prazer, se reúnem em orgia e trazem muitas mulheres, como, por exemplo, Salomão. Salomão, ele teve a derrota dele na quantidade de mulheres que ele teve, 1000 mulheres, 700 concubinas, 300 esposas. Então, irmãos, essas pessoas, a quem estou me reportando agora, estou falando agora, melhor dizendo, passam uma noitada de orgia e quando eles menos esperam, a bomba estoura. Alguém vai na justiça e faz um boletim de ocorrência que participou de uma festa e que foi estrupada por fulano de tal. E aí, quando não, aquela pessoa, aquela mulher aparece grávida e vai brigar na justiça exigindo lá uma indenização de tantos milhões e mais uma pensão para o filho de X milhão. É dor de cabeça. E leva muitas vezes a pessoa a doenças, porque a pessoa vai alegar, não, mas foi um relacionamento consentido. Mas hoje, diante da lei, a palavra da mulher vale mais do que a do homem. Ela não precisa nem de testemunha. E a gente está cansado de ver isso por aí. Então, ao invés de você trazer felicidade, aqueles momentos de prazer que você achou que teve, aquilo pode se tornar um pesadelo para a sua vida. Porque você está gastando o teu dinheiro com aquilo que não é real. Essa não é a verdadeira felicidade. A felicidade real e verdadeira nós encontramos em Jesus. E aí nós vemos que muitas pessoas estão hoje envolvidas nesses processos por conta desses minutos, vamos dizer assim, de prazer, que vai às vezes levar uma vida inteira e ele não vai conseguir se livrar mais dessa situação. Portanto, a reflexão que nós temos aqui é: valorize o que tens, seja grato a Deus e você vai ser feliz. No tópico 2, nós vamos ver sobre a questão do paradoxo do pregador. Nos escritos de Eclesiastes, é perceptível um tom pessimista de um homem que viveu intensamente a vida,
mas ao chegar aos seus derradeiros dias, chegou à conclusão de que sua vida foi gasta em coisas sem sentido. Veremos a seguir dois aspectos a considerar sobre isto. A primeira, a vida do ponto de vista pessimista. Quando falamos de pessimista, referimos-nos àquela pessoa que só enxerga o lado negativo das coisas e da vida. Salomão estava no fim da vida quando escreveu Eclesiastes, momento este em que focou na futilidade da vida, mostrando o quanto a vida sem Deus é vazia e sem sentido, conforme Provérbios 23:7. Diz que como imaginou a sua alma, assim será. O que fica explícito nesse texto é que enxergamos o mundo externo de acordo com o nosso mundo interior. Sendo assim, não é a vida que é ruim, mas naquele momento eu é que não estou bem o suficiente para me encantar com as belezas da vida. O relato sobre o fim da vida de Salomão, lá em 1 Reis 11, 1-9, o qual se revelou ou enveredou por uma vida de idolatria e distanciamento de Deus, explica muito suas conclusões em Eclesiastes. Ou seja, em outras palavras, ele, no final da sua vida, diante do que ele viveu e do que ele praticou, e as orgias, inclusive a palavra de Deus nos mostra que ele começou a praticar junto com aquelas mulheres, porque todas elas vieram para debaixo do seu teto, trazendo consigo ali os seus costumes, a sua cultura, os seus deuses, os ídolos, e ele, na sua velhice, foi levado à adoração àqueles ídolos, a queimar incensos nos altos, a se prostrar diante de deuses estranhos. Então, quando ele tem esse momento de lucidez, ele faz essa reflexão de que tudo que ele fez foi tempo perdido e ele estava, de uma certa forma, arrependido por ter gasto o seu tempo com tanta futilidade. Ele poderia ter trabalhado de outra forma, ele não precisaria ter 1000 mulheres, mas ele foi uma pessoa que, por ter sabedoria e ser o rei mais poderoso da sua época, ele não podia ver uma mulher bonita que ele já trazia para o seu harém. E a política também levou ele a fazer conchavo, aliança com muitos reinos. Ele não teve problema de guerra, ele não teve problema de conflito, ele não teve problema com invasão do seu território, porque ele fez conchavo ou aliança com todos os reis e com aquelas princesas que ele casou, ele construiu palácios, casas para elas. E, além do mais, ele tinha um harém com 700 mulheres à sua disposição. Então, veja só, um homem, se você olhar naturalmente para a vida de um homem, ele mal consegue viver com uma mulher, somente nos dias em que vivemos. E se ele conseguir viver bem com a esposa que tem, ele tem que ser muito agradecido a Deus. Agora imagine o sofrimento de Salomão, né, com aquele monte de mulher, cada uma tentando fazer a sua cabeça. Qual seria o resultado? É claro que o resultado evidente seria ele ceder, né, ao clamor daquelas mulheres, a conquista daquelas mulheres e abandonar o verdadeiro Deus e se voltar à idolatria. Meus amados irmãos, é preciso ter muito cuidado e entender de uma vez por toda, a nossa felicidade não está nas coisas materiais. A nossa felicidade está em Deus. Glória a Deus. No segundo ponto, nós vamos ver aqui a questão da realidade da vida. Eclesiastes, em toda a sua narrativa, ressalta algumas verdades que os seres humanos precisam atentar. O escritor deixa claro que a terra e a vida são feitas de ciclos e que ao homem não cabe interferir na obra que Deus fez. Outra verdade estabelecida é a transitoriedade da vida humana, ou seja, o pó voltará ao pó. Vale salientar também que existe tempo para todo o propósito debaixo do sol. As conquistas e as riquezas não podem ser vistas como um fim em si mesma, mas como bênçãos de Deus sobre os homens. A aplicabilidade da sabedoria de Eclesiastes precisa ser ensinada e vivida por todos nós para um viver mais santo e sábio. Então Deus, ele abençoa a todos, independente da raça ou do credo religioso. Deus faz com que a chuva caia sobre o justo e o injusto. E cada um tem o direito e o livre-arbítrio de escolher o que quer para a sua vida. O que nós vemos aqui através desta lição é que quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós estamos trabalhando e andando sozinho, nós podemos até conquistar muitas coisas, mas o prejuízo também será muito grande.
Mas quando estamos debaixo da mão de Deus, debaixo da soberania de Deus, o que conquistamos é abençoado por Deus. E o mesmo Deus nos dá sabedoria para saber administrar os bens. Até porque para tudo há um tempo na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Conforme vimos aí no capítulo 1, né, de Eclesiastes, nós vemos aí uma lista de coisas que acontece, cada coisa no seu tempo. Então, a nossa vida, ela é breve aqui. Então, nós devemos saber administrar a nossa vida para que nós possamos viver bem, aproveitar a vida que Deus nos deu aqui, louvando, glorificando a Ele e tendo alegria naquilo que Deus nos dá, tendo prazer em compartilhar com os nossos familiares, com nossos amigos. Porque o cerne da questão é que muitas pessoas entram pelo caminho da conquista, esquecendo de filhos, esquecendo dos pais, esquecendo de esposa, dos familiares, esquecendo dos amigos, e ele entra numa corrida desenfreada em busca de algo que mais tarde não vai satisfazer o seu ego, não vai lhe trazer a felicidade. E aí, como Salomão, ele vai cair em si e vai dizer: poxa vida, eu podia ter trilhado um outro caminho, eu podia ter feito diferente, mas eu corri atrás do vento, eu perdi o tempo, estou no final da vida, e o que eu fiz? Para quem vai ficar? Quem vai usufruir de toda a riqueza que eu conquistei? Pessoas que não dormiram para sonhar em planejar ou projetar como conquistar alguma coisa. Vão se apossar daquilo que você conquistou. Ou seja, você plantou muito, você colheu muito, mas você não comeu e outro vai comer no seu lugar. Sem muitas vezes valorizar o trabalho que você teve para chegar no ponto em que chegou. Então, irmãos, é correr atrás do vento, como diz aqui o pregador. Então, o terceiro ponto, nós vamos ver aqui a verdadeira felicidade. E aí diz aqui que todos querem ser felizes. O sábio Salomão já deixou claro que ela não se encontra nas conquistas, riquezas e nem nos prazeres desta vida. Diante desta conclusão, perguntamos: onde e como viver a verdadeira felicidade? A conclusão do sábio sobre a felicidade está aqui no análise. Porque analisando sobre os anseios humanos e sua busca pela satisfação de sua alma, Salomão deixa explícito que as pessoas não encontrarão satisfação e felicidade indo atrás daquilo que o coração deseja. Em sua visão, isto é vaidade. Em Eclesiastes, no capítulo 5, 19 a 20, percebemos que as conquistas humanas precisam ser celebradas como dom de Deus, com gratidão no coração, e vivendo com serenidade. Em Provérbios, no capítulo 30, no verso 7 a 8, está escrito o pedido que Agur fez a Deus. E numa parte desta oração ele disse: mantém-me do pão da minha porção acostumada. Esse estilo de vida está na oração do Pai Nosso. Vejamos, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6 e 11. Precisamos, portanto, nos contentar com a porção que Deus nos abençoou. E isso é um fato. A coisa mais importante, irmão, para o cristão, não é que é pecado ser rico, mas a riqueza, irmão, ela traz muitas dores de cabeça e muita falta de sono. Você vai passar muitas noites sem dormir preocupado com os ladrão, com o sequestrador, com o salteador, com o arrombador. A preocupação do dinheiro que está aplicado, se está rendendo, se a bolsa caiu, se a bolsa fechou em baixa, se a bolsa fechou em alta. Então são preocupações que vão te tirar do foco. Então não é bom se olharmos por esse prisma. Mas o bom é como está escrito aqui no que nós acabamos de ler. É Deus nos manter com a nossa porção acostumada. Viver um dia de cada vez, trabalhar é preciso, ganhar dinheiro é preciso. Pagar as nossas contas é preciso, trazer o sustento para a nossa casa é preciso, mas tudo com decência e ordem, vamos dizer assim. Você poder deitar no teu travesseiro e poder dormir o sono do justo, sabendo que a tua família está amparada, as crianças estão de barriga cheia, tem calçado, tem roupa, tem material escolar, você está pagando as suas contas em dia. Isso é mais do que suficiente, porque você entende que é um dom de Deus, que a mão de Deus está sobre a sua vida, e a prioridade não é a riqueza e nem as coisas materiais da vida, mas é Deus. É como está escrito, Jesus dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos será acrescentado. Então, nessas demais coisas, está tudo que envolve, né, a nossa condição física, a nossa condição de vida aqui nesse plano. Está tudo lá. As demais coisas, está no plural. Tudo que você vai ter falta, tudo que você precisa, Deus vai suprir, porque você prioriza o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Deus está dizendo através da sua palavra. E aqui ainda, nós vemos aqui, Jesus pontua sobre a vida feliz. Em pleno Sermão do Monte, Jesus pontua algumas verdades para que as pessoas tivessem uma vida mais leve e feliz. Em sua pregação, Jesus fala sobre as preocupações que o ser humano tem quanto ao vestir e comer, bem como sobrecarregar-se com o futuro. O antídoto para não sermos consumidos pela ansiedade é confiar inteiramente em Deus, crendo que Ele tem planos de paz para a nossa vida e que Ele não se esquece de nós. Pedro amplia esta visão dizendo, para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele se preocupa conosco. Ou confiamos inteiramente em Deus, ou seremos consumidos pelas preocupações da vida. Então, não adianta ficar ansioso. Deus te abriu uma porta de trabalho, de emprego. Você é um empreendedor. Confie em Deus. Deus vai fazer você prosperar. Você vai conseguir vender o teu produto, fabricar o teu produto. Você vai conseguir fazer um trabalho que veio às tuas mãos para fazer. Coloca Deus em primeiro lugar, prioriza e deixa o resto com Deus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Essa deve ser a nossa preocupação. Vivamos hoje preparados para receber Cristo amanhã. Porque o amanhã, meu querido, não pertence a nós. E o Jesus diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então hoje lutamos, tivemos as condições necessárias para sobrevivermos esse dia, sejamos gratos ao Senhor. Não fomos despedidos do emprego? Louvado seja Deus. Amanhã, se aqui estivermos, eu voltarei, vou picar o meu cartão de novo e vou trabalhar. E essa é a condição. A minha empresa está faturando, está vendendo bem? Louvado seja Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor em tudo, porque esse também é um ponto crucial para uma vida de vitória. Vamos ser fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, vamos entregar a Deus o que é de Deus e vamos dar a César o que é de César, e o nome do Senhor vai sendo glorificado e você vai sendo abençoado, as enfermidades são afastadas, o devorador é afastado, enfim, e a glória de Deus é derramada sobre a tua vida e sobre a tua família. Bendito seja o nome do Senhor. E você não vai estar correndo atrás do vento como fez Salomão. Louvado seja Deus. Os escritos de Salomão são provas incontestes de que andar segundo a vista de nossos olhos pode nos levar à perdição e não à verdadeira felicidade. E aqui fecha com chave de ouro, porque quando a gente anda por vista, o prejuízo é total e fatal. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade para falarmos mais desse amor glorioso de Deus para nossas vidas, aprender mais como nos portar diante de Deus e de uma sociedade corrompida na qual estamos vivendo. Você que nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, divulgue esse trabalho, esses vídeos nas suas redes sociais, compartilhe, nas suas redes sociais, deixe o like, ative o sino de notificação e juntos nós vamos trabalhando para Deus até a volta de Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.